Oiê, rapaz, esse dia 19 aqui tá tenso, hein? Cultivando a comunidade, cultivando os relacionamentos dentro da igreja. Xiii, rapaz, assunto polêmico agora, hein? O nosso primeiro texto aqui de introdução se encontra no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 18, e diz assim: Você poderá ter uma vida, você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. O nosso segundo texto está no livro de Atos 2:42, que diz assim: Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e prática da oração. Comunidade exige comprometimento. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre os irmãos, mas ele cultiva isso por meio das escolhas feitas e dos compromissos que fazemos. Paulo faz a referência a essa dupla responsabilidade. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuar unidos nesse momento. É necessário tanto o poder de Deus quanto o nosso esforço para gerar uma comunidade cristã amorosa. O Novo Testamento, ele está repleto de instruções sobre a vida em comunidade, onde Paulo afirma: Escrevo-lhe essas coisas para que vocês saibam como viver em família de Deus. Essa família é a igreja. A vida em comunidade exige sinceridade. Você deve cuidar para que a verdade seja dita em amor, é claro, né? Mesmo quando se sentir tentado a ignorar o problema ou evitar o assunto. Embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio aos outros em volta do que colocar para fora o problema. A Bíblia nos manda seguir a verdade em amor, porque não podemos viver em comunidade sem sinceridade. Salomão declara: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Às vezes, isso significa importar-se o suficiente para repreender aquele que estiver em pecado ou sendo tentado a pecar. Paulo aconselha: irmãos e irmãs, se alguém em seu grupo comete algum erro, vocês que são espirituais deverão procurar essa pessoa gentilmente e ajudar a corrigir. A franqueza, no entanto, não é uma licença para dizer o que quer, aonde quer, sempre que quiser. Não é grosseria. A Bíblia diz que existe um tempo certo e um modo certo de falar cada coisa. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Deus manda tratar os membros da igreja como o mesmo amor que dedicamos à família. Nunca ergue palavras duras quando for corrigir um idoso, mas fale com ele como se fosse seu pai. Converse com os jovens como se fossem seus irmãos, com as mulheres idosas como se fosse sua mãe e as jovens como se fossem suas irmãs. Ou seja, tenha amor, cuidado e respeito com as pessoas, né? A vida em comunidade exige humildade. A presunção, o convencimento, o orgulho obstinado destroem a comunhão mais rápido que qualquer outra coisa. A humildade não é pensar menos em si mesmo, mas pensar menos em si e pensar nos outros. Humildade é pensar demais nos outros. Os humildes estão interessados apenas em servir aos demais. Não pensam em si mesmo. A vida em comunidade exige cortesias. Somos corteses quando respeitamos as diferenças, quando temos considerações pelos sentimentos uns dos outros, quando somos pacientes com os que irritam, porque vai ter mesmo pessoas que irritam, não tem jeito. A Bíblia diz: é preciso carregar o peso de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Paulo diz a Tito:
O povo de Deus deve ser cortês e ter o coração aberto. Em toda igreja e em cada grupo há pelo menos uma pessoa difícil. Essas pessoas podem ser carências emocionais, inseguranças profundas, sem habilidades de estar ali relacionada com outras pessoas. Isso tem muito a ver com a criação que essa pessoa teve, situações do passado, né? Devem ser trabalhadas. A vida em comunidade exige sigilo. Somente num ambiente seguro, onde existe acolhimento amável e sigiloso, as pessoas irão se abrir e compartilhar suas maiores mágoas, necessidades e seus erros. Sigilo não significa ficar em silêncio quando o nosso irmão peca, mas saber que aquilo que for comentado no grupo ficará restrito ao grupo. É necessário conviver com isso e evitar fofoca. Deus não se agrada de fofoca. A vida em comunidade exige constância. Você deve manter contato regular com o seu grupo a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo. A Bíblia diz: não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, anime uns aos outros. Devemos desenvolver o hábito de nos reunir. O hábito é algo que você faz com frequência, não uma vez ou outra. Ou seja, devemos tentar fazer sempre de tudo para estarmos sempre juntos, conectados. Devemos procurar saber como é que estamos uns aos outros, né? Às vezes aquela pessoa pode estar num dia mal. Mas não só procurar também por dias maus, não. Devemos procurar também para compartilhar coisas boas, notícias agradáveis. Esse é o verdadeiro espírito de comunhão. Tanto faz estar em cima ou embaixo, o importante é estar junto. O nosso tema aqui para reflexão: comunidade exige comprometimento. O nosso texto para decorar, botar no potinho, está no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 16. Nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu a vida por nós. Isso significa que temos que dar a nossa vida pelos outros fiéis. A pergunta para meditar: como eu poderia ajudar meu grupo e minha igreja a desenvolver características de uma comunidade verdadeira? Eu não sei, sinceramente. Talvez sugerir a gente fazer grupo de células, assim, cultos nos lares, pelo menos uma vez ao mês, uma vez a semana, grupos menores. Grupos menores tendem a se aproximar mais, né? A confiar mais uns aos outros, se abrir. Não sei ainda. E você? Como que você acha que você pode estar fazendo aí?